Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Panorama Talks, nosso programa dedicado ao mercado de medicamentos de especialidades e que chega em 2026 falando sobre ética, né? E vamos ouvir um ator importante nesse ecossistema. Temos aqui a honra de receber o Felipe Venturini, ele é diretor executivo do Instituto Ética Saúde, que já completa mais de uma década de atuação. E queria entender do Felipe, né? Já emendar na primeira pergunta. Primeiro, agradecer mais uma vez a presença dele e desejar um ano repleto de prosperidade e boas conquistas para todos nós. Felipe, bem-vindo ao Panorama Talks. Vamos lá, falar um pouquinho do Instituto inicialmente e como ele, de alguma forma, atua dentro desse ecossistema de saúde e medicamentos. Olá, Leandro, também primeiro agradecer aí o convite para nós falarmos de um propósito, né? Ética, ela é propósito. Então, te agradecer pelo convite, agradecer o panorama farmacêutico e desejar para todos nós também um 2026 extremamente próspero. Próspero quando eu falo em todos os sentidos, né? Que a gente possa, de fato, caminhar aí na busca de soluções éticas e multiplicação desse conteúdo. E falando um pouquinho do Instituto Ética Saúde, que fez recentemente, 2025, 10 anos, são 10 anos de trabalho árduo e na busca pela materialização da ética no setor da saúde. O IES tem uma base significativa ali no seu nascedouro. Ele nasce da ABRAID, Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos para a Saúde, né, em parceria com o Instituto Etos. Né, em simples palavras, nesses 10 anos, ele se solidificou no setor da saúde com uma base na autorregulação privada, né, que ela consubstancia ali pelas instruções normativas, né, que nós temos resultados de excelência e apontamentos de excelência daqueles signatários associados que permaneceram firmes, né, em toda essa trajetória, e pelo marco de consenso multissetorial na área da saúde, que eu costumo falar que é a consolidação das regras éticas na saúde. E essa indicação, esses indicativos sólidos, nós conseguimos atrair como uma base para dentro do setor e monitorar durante 2 anos, durante 8 anos, por meio do nosso questionário de autoavaliação, né, e trazer esses princípios fiéis, né, porque a ética ela não deve ficar no campo do discurso, no campo do etéreo, ela deve ser materializada. E como ela se materializa? Por meio de regras, né, por meio de dados coletados que sejam tangíveis. Então é muito importante nós trazermos o Instituto Ética como expoente propagador da ética, e aí nós falamos dos princípios basais como a integridade, o compliance, as regras que possam conduzir a transparência efetiva em todas as relações econômico-financeiras. Gosto de falar desse recorte do Instituto Ética Saúde como relações econômico-financeiras, porque não são apenas as comerciais. Aqueles tratos de honestidade, de transparência, eles permeiam desde o início das tratativas até a baliza final, que é o desfecho, né, com o paciente, que é o acesso. Então, essas relações entre os stakeholders que pegam todos os elos em nosso conselho consultivo da cadeia de valor se mostra importante para trazer e mostrar a tão chamada sustentabilidade. Com o conselho de ética robusto, com o conselho de administração que envolve diversos atores do setor, o Instituto Ética vem se posicionando neste sentido no mercado nacional e internacional também. Legal, Felipe. E até recentemente, né, para a gente entrar um pouquinho nos meandros do trabalho do Instituto, a Bradmex, a associação que representa as principais distribuidoras que atuam nessa área de specialty em particular, se associou ao Instituto, enfim. Como é que funciona essa adesão? De que maneira... Óbvio, a Bradmex é um exemplo, mas falando também sobre a ótica da indústria, né? Como é que funciona o Instituto diretamente na relação com esses atores? A Bradmex, recentemente, numa discussão onde nós estamos levantando, né, alguns aspectos técnicos, isso é muito importante, o Instituto Ética Saúde vem se reposicionando e marcando firme a sua posição enquanto ator com expertise técnica para balizar os processos de autorregulação e regulação no setor da saúde. A Bradmex ela compõe agora o Conselho Consultivo do Ética, ela não se associou como uma empresa, mas ela compõe um conselho consultivo. Esse amplo conselho que mostra a transversalidade das ações, né, do Instituto Ética Saúde. Então, ela traz com uma demanda já específica no qual nós estamos trabalhando e visamos um plano de ação
para balizar as necessidades da distribuição, no caso da Bradmex como exemplo, da distribuição dos medicamentos especializados no setor. Trabalhamos aí como forma de limitação e contenção, por exemplo, de roubos de cargas, nós vemos trabalhando isso, da balização do valor dos medicamentos, da equalização do custo-lucro para que o acesso seja efetivo aos pacientes e mantenha-se a sustentabilidade do setor. No mesmo modelo, compondo o nosso conselho consultivo, eu falo da indústria, como você mencionou, a Interfarma, né, que possui regras claras também e diretivas para o setor da saúde em transparência, em compliance, que há 18 anos já promove a autorregulação privada com eficiência. Então, são dois atores do setor de fármacos aí que buscam. A Interfarma, como eu falei, já tem um trabalho sólido, interno, e conosco busca esse balizamento. Eu costumo dividir como uma entidade segmentar, no caso ali da indústria, e o Instituto Ética Saúde vem complementando essas bases como uma entidade setorial, como uma autoridade em regramentos de ética, transparência, relação com os prescritores, indústria, distribuição, e assim também eu falo da Bradmex na sua pergunta, com os prescritores, porque quando a gente tem relações isonômicas, transparentes, regras claras, nós conseguimos, de fato, trazer a tão chamada sustentabilidade, equalização da governança nesse sentido. Perfeito, Felipe. Obviamente, a gente está falando de um mercado de medicamentos e especialidades de alto valor agregado, né, que convive com custos elevados e, ao mesmo tempo, desafios, né, consequentes, né, desafios para ampliar acesso e adesão. Obviamente, esse mercado ele tem riscos éticos, né, quase que inerentes, né, ao seu dia a dia, práticas como relacionamento com prescritores, os programas de suporte ao paciente, acesso ao tratamento e a precificação, como a gente bem comentou. Me fala um pouquinho da sua visão geral sobre esse momento atual no país, quer dizer, e de que maneira, né, você acredita que essas práticas estejam avançadas do ponto de vista ético e de transparência. Perfeito, Leandro. Eu acho que assim, o que eu falo, esses 10 anos de atuação do Instituto Ética Saúde, ele nos traz autoridade para discutir esse ponto e mostrar algumas evoluções. Isso e é uma pauta indissociável da prática de mercado que deve caminhar lado a lado. E quando nós vamos falar assim de um aspecto amplo, né, do panorama da integridade no mercado farmacêutico, é válido falar um pouco dos aspectos gerais. Né? E quando nós falamos dos aspectos gerais dessa evolução no país, nós devemos trazer algo que muitas vezes nós sentimos na população, nos profissionais do mercado, no mercado como um todo, que é a sensação, às vezes, de impunidade, né? O aumento das práticas, de como elas são coibidas. Então, nós observamos isso quando a gente tangencia aí corrupção, que é tão falada pública e privada. Nós devemos elucidar que o Brasil ele possui legislações assertivas e com conteúdo que podem, de fato, buscar uma solução. Claro, tem muito a ser avançado. Mas o que eu quero chamar a atenção também aqui é que, às vezes, o problema nesse avanço que você mencionou, como eu falei da autorregulação privada, ele não está na ausência de normas. Ele está, muitas vezes, que eu falei, na certeza da impunidade, né, por aqueles que praticam, profissionais, empresas, que insistem em praticar atos antiéticos. Então, nesse sentido, eu gosto de mencionar que o Brasil tem a nova lei de licitações e contratos, a 14.133, a 12.846 de 2013, que é a anticorrupção, a própria lei de improbidade administrativa de 1992, a 8.429, traz equiparações aí, quando a gente fala da administração pública e o privado que se relaciona, lei de lavagem de dinheiro, lei de concorrência, lei geral de proteção de dados, acesso à informação. Então, tudo isso é caracterizado como evolução. Mais recentemente, 2025, para fazer um recorte histórico, para não aprofundar tanto aqui, por exemplo, temos a RDC 967 de 2025, como eu falei, ela trata ali das boas práticas da farmacovigilância, dos detentores de medicamento de registro de medicamento de recurso humano, né? Salvo engano, altera a 406 de 2020. Também, assim, que regulamenta, que eu acho importante falar como avanço, o decreto 12.651 de 2025 também, ele regulamentou a lei 14.874, que ela institui, que é a lei de pesquisa clínica. Então, institui aí instâncias éticas,
Então, nós podemos considerar avanços, né? E quando falo do mercado no sentido legal, nós observamos, se nós temos legislações robustas, mas e no sentido prático do mercado, eu observo que naquilo que nós temos proximidade, naqueles que nós trabalhamos, como eu exemplifiquei em Interfarma, existe uma rigidez e uma perícia técnica pautada nessa questão de transparência e integridade. E aí, como promotor da autorregulação privada, no Instituto Ética, se alinhando com essas instituições do terceiro setor, que também promovem de forma rígida, e o compliance, por exemplo, eu tenho que falar, ele é uma autorregulação privada, é uma regulação individual. Então, nós trazemos também a regulação setorial. Eu gosto de mencionar isso. E antes, como era um cenário apenas propositivo, nós avançamos para um cenário prático de transformação ética. Eu menciono as ações do Instituto Ética Saúde, que observam transformações no mercado. Eu ouço isso aí, especial no mercado de dispositivos médicos, quando eu mencionei, né? E eu aponto aqui no setor de fármacos também as mudanças, a solidificação, né, ligada à Interfarma, que eu falei do nosso conselho consultivo, e a outras instituições que buscam nesse sentido. Temos associadas aqui, que são dos mercados de fármacos também. Então, a evolução nós observamos no básico, que começa ali alguns anos atrás, na tratativa de brindes, né, na interação de prescritores, que são médicos e afins, com a indústria, com o fornecimento, nós observamos esse crescimento, o cunho de caráter educacional propriamente dito. Então eu falo, nós temos uma questão aí de controle. Quando o controle é efetivo e a fiscalização, e a prática, ela se solidifica por meio de certificações. Eu gosto de mencionar o controle mútuo. O controle mútuo, ô Leandro, é quando o Ética está trabalhando fortemente isso em 2026, quando os próprios stakeholders, quando os próprios atores do mercado controlam entre si. Fornecedor controlando prescritor, controlando prestador de serviço, controlando indústria. Então, você cria o que nós chamamos de ciclo das ações éticas e o bem comum. Então, todos aqueles que certificações sérias em compliance, mais a autoavaliação que nós tangenciamos, nós temos uma solidez e uma materialização das práticas éticas, né, da autorregulação privada. E o interessante é que todas essas instituições pudessem fazer entre si, né, que o Brasil pudesse encampar em todos os cenários. Eu menciono sempre aquelas que nós somos próximos, mas nós abarcamos, essa entrevista é providencial nesse sentido, né, convidamos todos aqueles que queiram, de fato, essa multiplicação. Então, as regras, por exemplo, as regras externas, as políticas externas, como a FCPA, a regulação dos Estados Unidos, né, bem como a própria interação com o governo, que nós observamos nessas relações próprias, mostram esses avanços. Né? E é importante falar nesse sentido como uma evolução considerável naquilo que nós conseguimos acompanhar. Reitero, né? Temos muito ainda que trabalhar nesse sentido. As legislações que buscam transparência, como o Sunshine Act brasileiro, ele está em discussão no Congresso Nacional, temos alguns projetos de lei, temos que trabalhar para esse resgate da confiança legítima, não deixar que, muitas vezes no Brasil, sabe, Leandro, temos configurações de interesses muito individuais, né, nesse sentido, corporativistas e afins, mas não, temos que avançar para que o bem comum, para que o que é coletivo, que o consenso ele possa, propriamente dito, ser solidificado. Trazer regras por meio do Estado, com o império da lei, como eu falei, para resgatar a confiança legítima, obrigando ali a transparência entre prescritores, indústria, distribuição, ver efetivamente esse consenso no setor. Mas, de forma ampla, vislumbra um aspecto evolutivo, uma evolução clara, entendeu? Porém, nós temos que balizar muitas regras para que a transparência ela possa criar solidez e ser ampla em todos os sentidos, e todos os mecanismos de autorregulação, de regulação, decretos de entidades autárquicas profissionais que obriguem isso, possam ser cumpridas e tenham uma adesão macro, uma adesão pautada na educação efetiva e na formação do pensamento crítico do profissional, que isso muda o cenário, traz potencialização de custos, otimização de custos, potencialização de lucros e traz a sustentabilidade no setor da saúde. Agora, obviamente, Felipe, não há como, né, debater
debater esse tema sem levar em consideração as características peculiares do país, né? As dimensões continentais, as disparidades regionais, é, obviamente considerando sempre as práticas internacionais que vocês observam como parâmetro. Em que medida é possível adequá-las plenamente ao mercado brasileiro e os desafios particulares que vocês enfrentam aqui? Os desafios do Brasil como um todo, né, quando nós vamos falar do setor de fármacos, por exemplo, e aí no seu caso do recorte aqui, né, do panorama dos fármacos fabricados com alta tecnologia e especialidades, nós vamos ter assim desafios concretos, entendeu? Porque é mais complexo quando a gente precisa de alta tecnologia em pesquisa, quando nós precisamos. Então, esse desafio penso a primeiro mote, assim, falando, ele se pauta na regulação, né? Na base de políticas públicas que sejam efetivas, na base de políticas públicas que sejam isonômicas no setor da saúde, que elas possam prever, né? Vou exemplificar aqui as doenças raras, né? Que elas possam prever isonomia na cadeia de valor, que elas possam prever como políticas orçamentárias, no caso da administração pública, ou fomento à prática efetiva, que elas possam prever todo esse incentivo e todo esse arcabouço jurídico, né, que promova a transparência. Então, eu acho que o império da lei é algo que deve ser solidificado. E como ponto complementar, a autorregulação privada, ela será aceita, né, como um consenso entre todos aqueles que atuam. Então, quando eu falo de políticas públicas, eu incluo aqui a necessidade de promoção por parte do Estado, como chancelador, né, ou como regulador, autorregulação chancelada ou autorregulação regulada, trazer para o mercado da saúde, trazer para o setor aqueles que entendem de fato, né, como é o chão de fábrica, eu gosto de falar isso, para que os desafios eles possam ser superados. O diálogo ético que nós falamos, esse diálogo macro, né, é o diálogo onde todos possam observar a problemática existente, o desafio existente e promover políticas públicas, por exemplo, quando eu falo de especializados, que possam trazer incentivos, né, à indústria nacional, que possam trazer incentivos, como fiscal, subsídios e afins, que possam promover o acesso de fato, políticas públicas que possam pautar essas regras internacionais e nacionais já observadas com base na transparência nas relações econômico-financeiras, que possam avançar dentro do setor da saúde, né? Porque a partir daí, quando o investimento ele é feito de forma coesa e exista linearidade entre o setor público, o privado e o terceiro setor, nós começamos a mitigar estes desafios. Por isso que eu fiz meio que um recorte geral aí, falando dos medicamentos especializados, das políticas públicas e afins. Então, Estado, iniciativa privada, né? Eles têm que estar orquestrados em suas ações. Eu costumo falar que até na base, na construção das políticas públicas, a iniciativa do Estado, a iniciativa privada devia estar presente, né? Tanto no aspecto de aplicação SUS, quanto no aspecto 100% privado. Afinal, né, eu costumo brincar que o setor privado, na indústria farmacêutica, distribuição, dispositivos e afins, eles nada mais são do que clientes da iniciativa privada. Então, quando nós temos regras claras, transparentes, sólidas e com execuibilidade, operacionalizando já dentro do setor, nós vamos ter uma administração pública, né, um acesso do sistema do paciente ao sistema único de saúde efetivo, eficaz. Sempre falo também que uma autorregulação privada sólida, né, como eu mencionei, dessas instituições, ela é capaz, inclusive, de controlar a administração pública. Quando nós temos esse circuito aí de fornecimento para a administração pública do setor privado. Então, isso consegue trazer para nós clareza e acesso à transparência, acesso aos aspectos gerais. Acho que é mais ou menos isso, Leandro. Legal, Felipe. E acho que você já enveredou na parte pública, né? Interessante, mas queria tocar num ponto que, de alguma forma, ilustra um contexto muito atual. A indústria farmacêutica, obviamente, vem encampando um trabalho intenso aí de inovação, focado em novos medicamentos.
E, claro, como parte dos desafios para se aproximar dessa e atenuar talvez essas dimensões continentais do país, os programas de suporte ao paciente vêm ganhando espaço, vêm ganhando evidência, mas obviamente também levantam questionamentos éticos, né? Queria que você avaliasse um pouquinho onde está essa linha de risco, né? Como evitar que esses programas, de alguma maneira, sejam uma ferramenta de indução de demanda indevida, enfim. Obviamente, vocês devem ter parâmetros e, claro, a autorregulação, nesse caso, acaba tendo um papel muito relevante, né? Comenta um pouquinho para a gente sobre esse modelo. Você já deu minha resposta mais ou menos aí, Leandro, mas vamos lá. Acho que Praticamente a os programas, resposta, né? os programas Desculpa, de suporte o ao debate funciona paciente, assim, né? Mas vamos lá. é porque, sabe, eu costumo falar que está aqui na nossa frente, é muito claro o consenso e o acordo, né, sem que o capitalismo consciente, capitalismo humanizado, esse diálogo de isonomia nas regras, na relação da cadeia de valor entre todos os stakeholders, como eu falei do controle mútuo, da indústria ao paciente, ele é o resultado prático para a sustentabilidade, mas claro, e o programa de suporte ao paciente, né, assim, eles visam viabilizar a eficiência, a qualidade das etapas do tratamento, especial aqueles que utilizam, como nós falamos ali, medicamentos, terapias de alto custo, de alta complexidade, e assim nós deslumbramos um ciclo, né, no programa de suporte ao paciente de ponta a ponta. Então, assim, existem os riscos? Existem. Tenho observado protocolos claros e rigorosos de compliance, né, nessa interação entre atores do mercado, que às vezes você vem da medicina diagnóstica com os medicamentos, com os dispositivos e afins. Então, essa interação, ela deve ser clara. Claro, nós temos riscos aí, risco de enviesamento, direcionamento de tratamento, né, que podem ser os riscos éticos basais de favorecimentos médicos, indústria, fornecimento, esse risco do que nós chamamos de corrupção privada também. Porém, ele se faz necessário porque ele traz qualidade de vida e atendimento ao paciente. Ele entra no aspecto de sustentabilidade da cadeia de valor quando existe essa interação entre os stakeholders. Afinal, o paciente, né, passa pelo profissional da saúde que solicita os seus exames, solicita, que perpassa ali a medicina diagnóstica, depois vem o setor de fármacos ou de dispositivos, e esse ciclo ele vai permanecer, principalmente quando falamos de doenças crônicas. Então, ele deve existir. Os programas de suporte dos pacientes, eles devem ser olhados como benéficos. Porém, aqui nós devemos enfatizar, e aí a minha resposta para você, né, da autorregulação privada como ponto de importância. Possam trazer regras plenamente claras, sabe, de concorrência leal, de fluxos operacionais, de cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, a lisura nas relações e o modelo de abordagem, ou seja, as conduções de práticas responsáveis para a execução desses programas de suporte ao paciente. Reitero, quando nós temos regras claras, transparentes, e as instituições, como eu menciono, desses resultados que nós temos aqui, daquelas que permaneceram firmes nos propósitos da autorregulação privada e conseguimos mensurar, né, pelo questionário de autoavaliação e afins, assim como agora como o Qualies, que é um programa de certificação do Instituto Ética, que homologa instituições externas. Eu gosto de falar que nós não temos lucro nenhum nesse sentido para mostrar a idoneidade e a lisura, assim como regras, como eu falei, da indústria farmacêutica. Quando essas regras são cumpridas e afetas, e o consenso de fato é cumprido, para que nós tenhamos isonomia, como eu falei, dentro da cadeia de valor, nós não conseguimos observar riscos efetivos sem que eles sejam concretizados. E aí, quem não cumprir as regras e quem potencializar aí as práticas antiéticas são aqueles que não devem estar no mercado, porque é algo que eu reitero sempre. O mercado ele deve tratar entre si, as relações econômico-financeiras devem acontecer entre aqueles que primam pela transparência, pela idoneidade, pelo cumprimento de regras e, ao final, pelo centro de todos nós que trabalhamos no setor da saúde, que é o melhoramento da vida do paciente, né? Prolongamento da vida e melhores tratamentos. Muito bom, Felipe. Acho que abarcamos todas as discussões, né? Acho que é interessante trazer à tona um pouco essa a questão ética, mas muito interessante saber que, de alguma maneira, há um amadurecimento, né? Um nível de maturidade desse conceito no Brasil, considerando também os vários atores envolvidos nesse ecossistema, né? Acho que o que nós devemos falar de forma clara, sabe, Leandro? Tem uma campanha nossa que chama Ética não é moda, ética é saúde. Nós devemos entender isso.
a ética ela é perene, a ética ela é duradoura. Né? As práticas éticas, quando materializadas, elas são de fato capazes de cercear o mal, de conduzir a práticas transparentes, né? Porque o número de recursos que nós perdemos por práticas ilícitas, por práticas ilegais, no sentido de que muitas vezes os recursos eles visam a favorecer pessoas individuais, como eu falei ali do pagamento de propina, né, por empresas a prescritores, do enviesamento da concorrência desleal, como é tratado nessa forma, pelo desvio de recursos públicos na saúde, né, que nós temos aí, infelizmente, alguns aumentos consideráveis, e no setor privado também nós observamos isso no mercado, quando a ética ela é materializada e as empresas, né, o governo, a sociedade como um todo, ela consegue ser educada e formar o seu pensamento crítico, como eu falei, que os custos são otimizados e os lucros são maximizados quando a relação ela é isonômica entre todos, nós temos o ponto central. A ética, eu falo que, sem dúvida alguma, ela é o mecanismo transversal mais eficiente e real da cadeia de valor. Muito bom, Felipe. Mais uma vez a gente agradece a sua presença, papo excelente. Vamos acompanhar aí os desdobramentos desse mercado e, claro, sempre pautado pela ética e pelo compliance. Mais uma vez, obrigado aí pela participação, Felipe. Obrigado, Leandro. Eu que agradeço. Um abraço. Grande abraço. E aí, curtiu mais esse programa? Então fica aquela dica de ouro. Inscreva-se no canal, ative as notificações e não perca nenhum debate sobre os rumos do mercado de medicamentos de especialidades no Brasil. Grande abraço.